E eu fui aprender webinário com um cara chamado Mike Filsaime. Ele foi como se fosse o Napoleão Hill dos webinários. Quem aqui conhece o Napoleão Hill? Levanta a mão. Legal. O Napoleão Hill, na sua época, estudou os maiores empresários da sua época. O Rockefeller, o Carnegie, o JP Morgan, o Vanderbilt. Empresários que tiveram grande sucesso em suas áreas. Assim como as pesquisas científicas fazem, né, estudando aquilo que já deu certo, ou isolando elementos para que consiga chegar a uma conclusão de um medicamento ou de algum tipo de tratamento, a melhor forma de você pegar algo validado é quando você estuda aquilo que já funciona. E foi isso que o Napoleão Hill fez. E assim como o Napoleão Hill, o Mike Filsaime estudou os maiores players de webinários dos Estados Unidos, que usavam a plataforma dele, o Webinar Jam. E naquela ocasião ele tinha acabado de vender a plataforma dele por 50 milhões de dólares. Eu fui aprender com ele, lá em 2018. E eu fui entender efetivamente o que fazia players como o Russell Brunson, o Tony Robbins, o Frank Carney, grandes players lá fora, inclusive grandes médicos que utilizavam a metodologia de webinário para conseguir construir grandes resultados de uma forma efetiva. E eu passei 2 dias com ele para poder entender efetivamente como que eu poderia usar essa metodologia de uma forma estratégica, que é a metodologia de webinário. E naquela ocasião eu comecei a implementar o webinário para a minha plataforma, né? Que eu, inclusive na época, a Hotmart me convidou para poder conhecer as sedes deles, isso lá em 2019, e eu tive um relatório bem interessante sobre a quantidade de pessoas que não conseguiam anunciar os seus produtos, seus serviços através da internet, incluindo médicos. E foi que a gente teve a iniciativa de criar uma tecnologia que pudesse facilitar essa criação de anúncios com inteligência artificial. De lá para cá a gente já vendeu alguns milhões somente com o webinário. E a gente expandiu isso para validar em vários projetos, inclusive para captação de pacientes high tickets através da internet. É isso que eu quero falar aqui hoje com vocês. É isso que eu quero ensinar isso para vocês, como que vocês podem utilizar essa estrutura de webinário de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, para que vocês consigam, de fato, construir grandes resultados através da metodologia de webinário. Antes de tudo, como a maioria de vocês aqui não conhece o webinário, não sabe efetivamente o que é webinário, eu preciso explicar o que é o webinário, o que não é o webinário. Porque muita gente confunde, inclusive quem é do mercado digital. Eu converso com grandes players do mercado digital, a nossa empresa fica lá em Alphaville, São Paulo, e eu tenho acesso à maioria dos grandes players. E muitos deles, às vezes, não sabem o que é o webinário, ou confundem o webinário com outras metodologias.